Sabe, irmãos, os cientistas, né, muitos perguntam para nós, não só cientistas, mas amigos no nosso dia a dia, né, que eventualmente são ateus, eles perguntam para a gente assim, como você, uma pessoa que é tão inteligente, né, pode acreditar que Deus existe? É porque eu sou inteligente que eu acredito que Deus existe. Eu gosto da Lenira, irmãos, porque ela me ajuda na mensagem, tá entendendo? Amém. Mas, Lenira, você sabe que teve uma pessoa uma vez, um poeta brasileiro, que ele falou o seguinte: tem que ter mais fé para acreditar na teoria da evolução, que uma célula um dia resolveu dividir em duas, resolveu virar macho e fêmea, resolveu virar peixe, resolveu virar macaco, resolveu virar homem. Tem que ter mais fé para acreditar nisso do que acreditar que Deus criou o homem, criou todas as coisas, na verdade. Senhor Jesus. Irmãos, e às vezes, né, quando a pessoa faz essa pergunta para nós, né, como é que você crê que Deus existe, né? Irmãos, os cientistas falam assim, o homem é tão insignificante perto do universo, não é? Ele fala, você acredita em Deus, mas olha o que é o homem perto do universo. Irmão, você já parou para pensar o que é o homem perto do universo? Eu trouxe aqui para vocês alguns slides de uma apresentação chamada Potência de 10. Queria passar para vocês, pode apagar as luzes, por favor? Para que a gente possa visualizar melhor. Olha, irmãos, então eu trouxe essa apresentação aqui para vocês, tá? Imagina que você está a 1 metro de uma árvore e você pode tocar na folha, tá ok? Essa é a distância que você está da árvore agora, 1 metro. Né? Eu não vou entrar na questão da potência de 10 não, tá? Eu não vou entrar na questão da potência de 10 não. É só para vocês terem uma ideia da distância. O que a gente vai fazer agora é, a cada slide que eu mudar, nós vamos estar 10 vezes mais longe. Tá ok? Então, se eu estou a 1 metro, 10 vezes 1 dá? Tem dúvida não? 10 vezes 1 dá 10, né? E 10 vezes 10 dá quanto? 100. Então a gente vai, de 1 metro a gente vai para 10 metros, aí vezes 10 a gente vai para 100 metros, vezes 10 a gente vai para 1000, 1000 vezes 10 a gente vai para 10.000 e assim por diante, tá ok? Então aqui nós estamos a 1 metro, podemos até tocar a folhinha da árvore. Vamos para 10 metros, você já consegue ver a árvore como um todo. Vamos para 100 metros de altura, você vê a árvore e vê muito mais ao redor, né? Mais 10 vezes, 1 quilômetro, daqui você já consegue pular de paraquedas, tá? Não você, espero que você nunca pule de paraquedas, tá, irmãos? Mas você poderia pular de paraquedas. Ali você já vê o lago, vê as casinhas. Vamos 10 vezes mais para cima, 10 quilômetros, essa é a visão que você vai ter, né? Mais para cima, 100 quilômetros. Vamos para 1000? Ó, aqui você já vê que nós estamos ali perto da Flórida, né, nos Estados Unidos, né? 1000 quilômetros de altura, irmãos. Vamos para 10.000 agora. Ó, a gente já consegue ver a Terra a 10.000 quilômetros de altura. América do Sul aqui, ó, né? Vamos mais 10 vezes. A 100.000 quilômetros de distância, irmãos, a Terra começa a ficar pequenininha. Olha só que interessante. Vamos para 10 vezes mais longe agora. Estamos a 1 milhão de quilômetros, irmãos. A Terra é pequenininha. Você já consegue ver a órbita da Lua. Claro que não é dessa grossura, né? Mas é só para ilustrar, né? A Lua está aqui, ó, ao redor da Terra. Olha que coisa pequena, não, irmãos? Mais longe. Agora, estamos a 10 milhões de quilômetros da Terra, irmãos. 10 milhões de quilômetros da nossa folhinha. Você consegue ver uma parte da órbita da Terra. A Terra, ela faz esse giro aqui ao redor do Sol, né? Ela faz esse giro aqui assim, né, ao redor do Sol, tá? Bem grandão. Vamos mais longe? 100 milhões de quilômetros, a Terra já desapareceu. E aí você começa a ver aqui a órbita de Vênus, né? Aqui está a Terra, aqui você começa a ver a órbita de Marte. Vamos 10 vezes mais longe agora, irmãos. Vamos para 1 bilhão de quilômetros. Nessa distância, você consegue ver aqui, ó, bem em branco, a órbita de Mercúrio, a órbita de Vênus,
a órbita da Terra, em azulzinho, a órbita de Marte, e já consegue ver a órbita de Júpiter aparecendo aqui também, ó. Vamos 10 vezes mais longe? Irmãos, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, estão tudo aqui pertinho do Sol, aqui, ó, nesse vermelhinho aqui, ó, tá tudo aqui, ó, a Terra está aqui, ó, tá certo? Agora a gente já consegue ver o nosso sistema solar, os planetas que compõem o nosso sistema solar, tá certo? Não está dando para ver mais a folhinha, não está dando para ver mais nada ali, né? O Bucafé não dá para ver também não. 100 bilhões de quilômetros. Irmãos, o sistema solar, nessa distância, ele já começa a desaparecer. Tão longe a gente está. Vamos mais 10 vezes? 1 trilhão de quilômetros. Irmãos, o Sol se torna uma estrelinha como outra qualquer. 10 vezes mais longe, 1 ano-luz. Aqui, irmãos, é o seguinte, a distância começa a ser tão grande que não dá mais para medir em quilômetro. Você tem que começar a medir numa outra medida que chama ano-luz. Eu não quero aqui, irmãos, estar dando uma aula de física, tá certo? Mas só para lembrar, o que é um ano-luz? Os físicos que estão aqui no nosso meio, o que é um ano-luz? Cadê a Camilinha? O que é um ano-luz, Camilinha? Ou seja, vou tentar traduzir o que a doutora falou aqui, tá, irmãos? Seria a distância que a luz percorre em 1 ano. Sabe qual que é a velocidade da luz, irmãos? 300 mil quilômetros por segundo. 300 mil quilômetros por segundo. Se eu e você estivéssemos a essa distância aqui, ó, se a gente estivesse viajando na velocidade da luz, que é 300 mil quilômetros por segundo, a gente levaria 1 ano para chegar na nossa folhinha. Irmão, você vê como é grande o negócio? Bom, mas eu não quero perder vocês. Se você já está confuso, desculpa, tá? Mas eu quero continuar 10 vezes mais agora. 10 anos-luz. Desapareceu, irmãos. Nosso Sol já está ali, nem consegue mais, nem se consegue ver mais o Sol. Vamos 10 vezes mais longe? Nada além de estrelas e nebulosas, irmãos. Vamos afastar mais 10 vezes? 1000 anos-luz. Vocês, olha, não dá, é uma fumaça, né? É a Via Láctea que está começando a aparecer ali. 10 vezes mais longe. Irmãos, olha que coisa. Você consegue ver a folhinha? Nada. Estamos muito, muito, muito longe. Nós, se viajássemos à velocidade da luz, nós levaríamos 10 mil anos para chegar na nossa folhinha ali, irmãos. Já pensou nisso? 10 vezes agora, mais. Agora chegamos à periferia da Via Láctea. Nós estamos a 100 mil anos-luz de distância, irmãos. Agora nós estamos a 1 milhão de anos-luz. Irmãos, o que vocês acham? Aqui você já consegue ver a Via Láctea, né? E as galáxias que estão ao redor, ó. Então, olha só, meus irmãos, se a gente viajasse a velocidade da luz, Juliano, a gente levaria 1 milhão de anos-luz para chegar lá de volta. 1 milhão de anos. E aí você vai afastando mais, né? 10 milhões de anos-luz. Irmãos, aí você começa a ver só galáxia. Começa a ver as galáxias. Irmãos, não é de dar um nó na nossa mente? A dimensão que esse universo é? É demais, né? Por isso, irmãos, quando o cientista fala assim, como é que você consegue achar que o homem é alguma coisa importante nesse universo tão grande? Você sabe o que a gente viu aqui agora? Irmãos, a gente não viu nem o comecinho do primeiro céu. E a Bíblia fala que o Senhor Jesus está à direita do Pai no terceiro céu. Então, se a gente não consegue nem entender o primeiro céu, quanto mais o segundo céu, e muito menos o terceiro céu, onde Deus está, irmãos, é uma outra dimensão. O homem nunca vai conseguir chegar lá, nunca vai conseguir chegar lá, nunca. Então a Bíblia também fala para nós, que é o homem que dele te lembres? Que é o homem que dele te lembres? Mas irmãos, Deus pôs a eternidade dentro do coração do homem.
Fala para o irmão que está do seu lado aí, você tem a eternidade dentro de você. Irmãos, esse versículo ainda fala mais, que Deus colocou a eternidade dentro do coração do homem, sem que esse pudesse entender as maravilhas das obras de Deus. O homem não consegue entender, ele até tenta entender o que Deus fez, mas ele não consegue. E o ponto principal, irmãos, é que esse universo tão grande, o homem tão insignificante, mas dentro do homem, irmãos, Deus colocou o Espírito. E o Espírito do homem, irmãos, é o centro do universo. É a coisa mais importante do universo. Jesus é o Senhor. Ele formou aquele boneco de barro, né? No boneco de barro, ele soprou nas narinas. E aí, irmãos, qual foi o resultado do boneco de barro com o sopro divino, com a eternidade ali sendo soprada para dentro do homem? O homem se tornou uma alma vivente, né? Uma alma vivente. Senhor Jesus. A Bíblia fala também, lá em Zacarias 12:1, né, irmãos? Deixa claro para nós. O Senhor estendeu o céu, fundou a terra e formou o espírito do homem dentro nele. Em outras palavras, irmãos, esse versículo aqui mostra para a gente o seguinte: os céus, esse universo enorme que você vê, que a gente não tem nem condições de ver a dimensão, esses céus maravilhosos, são para quê? São para a terra. E a terra é para quê? É para o homem. E o homem é para quê? É para Deus. Amém. O homem é para Deus. O homem é o único ser do universo, irmãos, que foi criado à imagem e à semelhança de Deus, porque dentro dele tem o sopro divino, tem a eternidade dentro dele. Ele soprou o Espírito dentro do homem. Maravilhoso, né, irmãos? Se a gente fosse traduzir para os dias atuais, é como assim um casal, ele vai casar, né, e pretende ter filhos. Irmãos, para ter filho, o que o casal faz? Ele primeiro tem que ter a casa, tá certo? Para eles morarem. Depois que eles têm a casa, eles precisam ter o quartinho, o bercinho para o bebê, tá certo? E aí, depois, aí vem o bebê, né? Aí nasce o bebê. Então eu te pergunto, o que é mais importante? A casa ou o bebê? Oh, vamos lá, demoraram para responder. O que é mais importante? A casa ou o bebê? O bebê, claro, né? Então, irmãos, o que é mais importante? Os céus ou o homem? O homem. Mas a casa é para o bebê. Os céus é para a terra. A terra é para o homem. Assim como, irmãos, a casa é para o bercinho do bebê. E o bebê é para os pais. Então, irmãos, o homem é para Deus. Dessa mesma forma, Deus formou o universo de forma tão maravilhosa, irmãos. Sabe para quê? Como um casal que precisa da casa, precisa do bercinho, Deus criou os céus, criou a terra, aí Ele criou o homem. Maravilhoso isso, não é, irmão? Maravilhoso isso, né? Senhor Jesus. Amém por isso. E aí, irmãos, o objetivo de Deus sempre foi isso aqui. Que a vida dele entrasse dentro desse homem que Ele criou. E essa vida de Deus dentro do homem começasse agora a encher esse homem, encher a alma do homem. A alma, irmãos, ela foi criada como um vaso, como esse copo foi criado para conter água dentro dele, o homem foi criado para conter Deus dentro dele. Então, Deus criou o homem com uma finalidade muito clara. Ele quer que a vida dele, Deus, entre dentro do homem, encha esse homem. Isso é o desejo de Deus, irmãos. Mas vocês sabem a história. O que aconteceu lá no Jardim do Éden? O homem caiu, desobedeceu a Deus, né? Eva desobedeceu, Adão desobedeceu. E eles se uniram, irmãos, à árvore do conhecimento do bem e do mal. Irmãos, amados, o que tem nessa árvore? É o conhecimento do bem e do mal. Olha que coisa perigosa. O homem antes tinha sido criado por Deus para ser cheio da vida de Deus e depender de Deus para tudo. Para tudo. Irmãos, nós fomos criados por Deus para depender dele para tudo.
Em todas as coisas, nós dependemos do Senhor. Com quem você vai casar, dependa do Senhor. Onde você vai trabalhar, dependa do Senhor. Como é que eu vou viver a vida da igreja? Dependa do Senhor. Como é que eu vou ajudar os irmãos a crescer em vida? Dependa do Senhor. Eu não sei pregar o evangelho, morro de vergonha. Dependa do Senhor. Irmãos, quando a gente depende do Senhor, o Senhor flui. Ele faz todas as coisas. O problema do eu sei é que é o conhecimento do bem e do mal. Então, se eu conheço o bem e o mal, eu não preciso de Deus para guiar a minha vida, porque eu sei. Olha que grave isso. Por isso que tem muitos cientistas, irmãos, que é ateu, porque ele sabe muito, mas Deus não quer isso, irmãos. Deus quer habitar dentro do homem. Ó Senhor Jesus. Isaías 57:15. Vamos ler juntos esse versículo, irmãos? Habito no alto e santo lugar, lá no terceiro céu. Mas habito também com quem? Com o contrito, com o abatido de espírito. Para quê? Vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Senhor Jesus. Irmãos, enquanto o homem permanece no eu sei, eu sou bom, eu sei, eu não preciso de Deus, Deus não pode fazer nada. Sabe por quê? Porque Deus quer que o homem escolha a Ele. A Bíblia fala, não é? Escolhe, pois, a vida. O Senhor sempre fala para nós, irmãos, tem a bênção, tem a maldição, tem a morte, tem a vida. Ele fala, escolhe, pois, a vida. Irmão, o que é escolher a vida no teu dia a dia agora? É você estar invocando o nome do Senhor. É permanecer invocando o nome do Senhor o máximo possível. Nós precisamos invocar mais o nome do Senhor. Permanecer na bênção, permanecer na vida, é isso aí. Agora, irmão, se a pessoa não é contrita, ou seja, contrito é aquela pessoa que, usando as palavras que André falou ontem na reunião aqui no sábado, é a pessoa que está no pó. Sabe quando você está no pó? Eu não sei o que você entende por essa expressão. Eu entendo, quando você está no pó, é que você está acabado. Você virou pó, você está acabado, certo? Irmãos, quando você está acabado e reconhece que Jesus é o Senhor habita com você. É esse que ele busca, irmãos. O arrogante, o que sabe tudo, o que acha que Deus não existe, Deus espera que ele se arrependa. Mas, irmãos, aquele que confessa com a boca que Jesus é o Senhor, esse tem a eternidade dentro dele, e nessa eternidade que é o Espírito, entra o Espírito de Deus. Qual dos dois você quer ser, Linira? Você quer ser o segundo, né? O que recebe o Senhor, né? Lógico. Amém. Irmãos, mas para que isso acontecesse, para que o Senhor pudesse habitar lá no céu, mas também habitasse conosco, os contritos de coração, de espírito, foi preciso ele passar por esse processo aqui. Não foi fácil para ele. Vocês sabem como foi. Ele teve que morrer na cruz, irmãos, e derramar o seu sangue, para redimir nós que éramos todos pecadores. Éramos inimigos de Deus. Mas, irmãos, esse livro aqui, nessa leitura dessa semana, além do sangue, o que fluiu do Senhor também? Fluiu a água, irmãos. Fluiu o sangue, fluiu a água, né? Graças ao Senhor, o sangue é a água. O sangue para limpar os nossos pecados, e a água para nos trazer a vida de Deus. A vida incriada de Deus, irmãos. A vida do Deus que criou todo esse universo maravilhoso que a gente viu agora há pouco, que é enorme. Ele hoje está dentro de nós. Por isso o homem é tão especial. Senhor Jesus. E podemos estar nessa situação, né, irmãos, hoje. E Hebreus 2, 5 a 7, irmãos. Se você souber de cor, pode falar. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes alguém, em certo lugar, deu pleno testemunho, dizendo: que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites. Fizeste-o por um pouco, menor que os anjos, somos menores que os anjos. Porém, irmãos, de glória e de honra o coroaste.
O primeiro, irmãos, o protótipo disso aqui foi o Senhor Jesus. Um homem cheio de Deus, que foi elevado até o terceiro céu e foi coroado de honra e de glória. Irmãos, agora é isso que Ele quer fazer com cada um de nós. Ele quer fazer com que essa vida dele, crescendo em nós, um dia vai chegar, irmãos, onde nós vamos ser coroados de honra e de glória, juntamente com o Senhor. Porque vamos ser, como diz 1 João 3,2, seremos semelhantes a Ele. Veremos como Ele é. Nós veremos como o Senhor é, irmãos, porque nós seremos semelhantes a Ele. Ó Senhor Jesus. Na conferência foi falado bastante isso, né, irmãos? Que Deus se tornou homem, para que o homem possa se tornar como Deus, em vida e natureza, mas sem a deidade. Irmãos, só Deus é Deus. Só Deus tem a divindade. A divindade, a deidade, irmãos, querem dizer que só Ele pode ser adorado como Deus. Eu e você nunca vamos ser adorados como Deus. Nós vamos sempre adorar Ele que é Deus. Ele, irmãos, é o único que tem o poder de criar as coisas, criar esse universo que nós vimos tão maravilhoso, tão grande, tão vasto, essa terra maravilhosa. Só Ele tem poder para isso, amém? Nós não vamos ter poder de criar as coisas. Então, irmãos, a deidade, a divindade, só Ele tem. Só Ele vai ser adorado. Só Ele tem o poder de criar as coisas. Porém, irmãos, como 2 Pedro fala, nós somos coparticipantes da natureza divina. Filho de peixe, peixinho é. Filho de Deus, Deus é. Mas cuidado, sem a divindade, sem a deidade. Somos Deus, sim, como fala o Salmo 82:6. Fala assim, sois deuses, com D minúsculo, tá? Não é D maiúsculo, é D minúsculo. Sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Esse A é bem maiúsculo, bem grandão, tá? Então, irmãos, nós somos deuses no sentido de ser filho de Deus, mas não seremos adorados como Deus, não seremos criadores como Deus é criador. Tá certo, irmãos? Para sempre nós vamos estar adorando o Senhor, amém? Vamos estar servindo o Senhor como filhos dele que somos, em vida e natureza, amém? Bom isso, né? Bom demais, né?